Olá, seja bem-vindo ao Educa Floripa. No programa de hoje, vamos falar de 2 projetos que acontecem na Escola Básica Municipal Beatriz de Souza Brito, no bairro Pantanal. Um que trata sobre as relações étnico-raciais e outro que fala sobre educação ambiental e sustentabilidade. E a gente inicia com a professora Nailze Pazin, lá da unidade. Professora, seja muito bem-vinda ao Educa Floripa. Obrigada, Cíntia. Professora, como é que nasceu esse projeto que discute as relações étnico-raciais dentro da EBM Beatriz? O projeto começa em 2020 e aí a gente acaba parando, né, dando um tempo por conta da pandemia. Eu apresento o projeto que é da disciplina de História para a diretora Camila e a gente começa a pensar um projeto para a escola inteira, um projeto de educação antirracista para a escola inteira, para discutir a Lei 10.639. O que fala exatamente essa lei? Ela traz algumas questões que são obrigatórias para as escolas. Para as escolas têm que trabalhar, né, cultura afro-brasileira e história da África em todas as áreas do ensino. Agora, então, o que era um projeto individual seu, que aconteceria na sua aula de história, ganhou proporção e passou a ser desenvolvido em todo o colégio. E aí vocês têm várias ações. Uma que eu vejo que é bem importante, que a gente pode iniciar conversando sobre ela, é um grupo de estudos. Isso. Então, a gente tem um grupo de estudos, que é um grupo de estudos de educação antirracista, porque a gente pensa na aplicação da lei, na implantação da lei, numa perspectiva antirracista. Então, o grupo tem um grupo de formação de professores, a gente se encontra uma vez por mês, de forma online, e aí a gente tem várias leituras que nós fazemos, né? E a gente seleciona alguns autores e artigos, livros, dentro de uma perspectiva de educação antirracista. E nesses encontros a gente faz a discussão desses textos para repensar a nossa prática. Nailze, você falou de professores, quer dizer, os professores estão estudando as relações étnico-raciais para então discutir junto aos seus alunos. Isso, porque se a gente vai discutir currículo, né, e é isso que a gente quer discutir, quais são as nossas ações em sala de aula, a gente tem que repensar um currículo que é muito eurocêntrico. Então, a gente tem que conhecer, ampliar o repertório dos alunos para a gente não acabar reproduzindo muitos estereótipos relacionados à população negra e indígena em sala de aula. E muitas vezes o professor também precisa pensar na forma como ele se comporta, na forma como ele repassa o conteúdo. Porque você tem que estar pensando ali no material didático que você vai selecionar, o material que você leva para a sala de aula. Envolve também questão de letramento racial, né? Tem um conceito que é da Bárbara Carini, que eu gosto muito, que ela fala sobre letramento racial, que ela diz que é o seguinte: o letramento racial é o conjunto de práticas pedagógicas que tem como objetivo conscientizar as pessoas da estrutura e do funcionamento do racismo na sociedade, então tornando-as aptas a reconhecê-lo e combatê-los. Então, muitas vezes, a gente não consegue reconhecer situações racistas e você tem que ter esse letramento racial para poder se perceber sendo racista também algumas vezes na forma como se comporta, como fala, né? Isso. É desconstruir realmente estereótipos, né? Recontar histórias, repensar comportamentos. São várias ações, né, professora? São várias ações, porque a gente está partindo de uma perspectiva que o racismo é estrutural. Então, não são só as manifestações racistas, os xingamentos que a gente identifica aquele logo. Direto, né? Aquele direto. Então, pensar de uma forma mais ampla. E como é que você, né, trabalha com tudo isso em sala de aula? Então, os professores repensam, estudam, repensam suas práticas, seus comportamentos. Como que isso vai para os alunos? De que forma vocês trabalham essa temática junto com os estudantes? Aí é você pensar cada um na sua área, né? A gente faz esse encontro, né? A gente faz as leituras e o estudo. Começamos, por exemplo, lendo o livro do Silvio Almeida, O que é Racismo Estrutural. E a partir dali a gente começa a pensar o racismo institucional, né, as diferentes formas de racismo na sociedade brasileira, e aí a gente vai pensar
essas questões dentro da escola, que é o nosso espaço de atuação. Então, a partir dali, a gente tem pensar os espaços, né, o espaço escolar, em que momento a gente está potencializando reproduzindo ou a gente potencializa a força das nossas crianças negras e indígenas que a gente tem dentro da sala de aula. Né? Então, acho que isso é importante a gente pensar qual material a gente trabalha em sala de aula, o material didático, pensar nas suas aulas, no seu planejamento. Acho que porque se você não estuda, a tendência é você reproduzir certas estereótipos. Gente vai perpetuando, né? Você vai de alguma forma perpetuando. Por exemplo, é muito comum a gente resumir a história da população negra brasileira à escravidão. Então, numa perspectiva antirracista, você não trabalha a partir da escravidão. Quem eram essas pessoas que vieram para cá? Né? Elas trouxeram saberes, conhecimentos, tecnologias. E quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando desde as pessoas que vieram, que trabalharam na agricultura, plantar, semear era algo extremamente complexo, né? E quando a gente fala de mineração, quando a gente fala, por exemplo, de construção, essas pessoas trouxeram para cá seus conhecimentos, suas tecnologias. Inúmeras contribuições que precisam ser valorizadas. Exato. E essa história precisa ser contada. E essa história precisa ser contada. Então, essas pessoas que vieram para cá eram, né, reis, rainhas, se a gente quiser dar um nome, construtores, agricultores, professores. Então, a gente vai, né, ampliando esse repertório dos estudantes. E a gente não fica restrito àquela história que nos foi contada, aquela única história, né? Só restrita à escravidão, né? E aí, quando você trabalha essa grande temática na escola, também vem outros assuntos aí junto, né? Por exemplo, homofobia, xenofobia, violência contra a mulher. Quer dizer, vocês trabalham várias outras questões. Quando a gente trabalha com educação antirracista, aparecem outras formas de opressão. E isso vem junto, né? E aí é uma questão, assim, que é interessante porque os próprios estudantes trazem essas demandas pra gente. E aí a gente está discutindo junto. Quando você trabalha com um estudante, né, ampliando o olhar daquele estudante, você também muda um comportamento coletivo, né? É uma ação, mas que acaba resultando em toda... Você percebe isso, professora? Sim, muito, assim, do individual para o coletivo. Isso. As mudanças não são de uma hora para outra, mas é um processo. A gente percebe, assim, a mudança na escola, de comportamento, algumas questões que eles não identificavam como racismo, agora já identificam. Os estudantes propõem muitas vezes muitas atividades, que é muito comum dentro da escola, o racismo recreativo. Então, uma proposta dos nossos estudantes é discutir o que é o racismo recreativo. Explica um pouquinho melhor pra gente, professora, para quem não conhece. A gente tem um grupo de estudos também com estudantes. A gente chama os estudantes Sankofa em Ação, que é um grupo que a gente tem do 6º ao 9º ano. Uma das propostas desse grupo era trabalhar com o racismo recreativo, que são as manifestações, os xingamentos na hora do futebol. Se algum colega erra, aí você animaliza, né, aquele colega com xingamento, ou acha engraçado com os apelidos. Não é bullying, né? É o racismo recreativo. Então, a gente pensou, quando a gente começou a trabalhar com os estudantes, uma das primeiras propostas foi criar um mural na escola, que a gente chamou Mural Sankofa. Então, esse Mural Sankofa tinha que estar num espaço onde os estudantes circulavam, né, que fosse visto pela escola. E nesse Mural Sankofa a gente fez cartazes justamente explicando o que era o racismo recreativo. Olha então, só. Que já é informativo. Uma ação de conscientização. Uma ação de conscientização. E aí vocês produziram os materiais gráficos, pesquisa? A pesquisa a gente produziu e a gente montou. Vocês tiveram também recentemente uma gincana, né? Que abordou essa questão. Foi bem bacana, assim. A gincana foi um momento, assim, até emocionante pra gente. Porque quando os professores de educação física organizaram
a gincana, e esses professores de educação física fazem parte do grupo, né, de estudos de educação antirracista, a gente pensou, não, a gente tem que fazer uma gincana que tenha como uma temática educação antirracista. E aí a gente pensou, a gente já tinha preparado um mural com os estudantes Sankofa, que foi o mural o mês de agosto, o mês indígena. Aí a gente trouxe personalidades, a gente expôs, né, personalidades indígenas, o Ailton Krenak, Daniel Mundurucum, que é escritor indígena, o Cacique Raoni, que foi, né, indicado como Prêmio Nobel da Paz, e entre outras personalidades indígenas. E aí, conversando, a gente pensou assim, por que a gente não pensa em cada equipe ter uma personalidade negra, indígena? Olha só. E a partir do grupo, essas equipes vão pesquisar sobre. Olha só. E aí foi bem bacana. Então, as bandeiras, que geralmente são as bandeiras que fazem na gincana, né, era com personalidades indígenas. Então, a gente teve Lélia Gonzalez, a gente teve Antonieta de Barros, a gente teve Cruz e Souza, o Cacique Raoni, o Ailton Krenak. Também foi muito lindo, assim, perceber esse movimento das crianças pesquisando, montando as bandeiras e apresentando. E o grupo Sankofa, fala um pouquinho mais como é que ele acontece, que é um grupo formado por estudantes. Isso, que agora sim o grande acontecimento do projeto, né? Porque a gente pensou o projeto Umbutu, e dentro do projeto, que é um projeto guarda-chuva, a gente tem o projeto A Formação de Professores. E a gente já tinha pensado também em trabalhar com os estudantes. Esses estudantes, eles foram convidados a participar do projeto, e os estudantes interessados fizeram inscrição. A gente trabalha no contraturno com alunos do 6º ao 9º ano. A intenção é que eles se tornem multiplicadores. Então, eu comecei com 4, 5 alunos, agora eu já tenho quase 20 alunos querendo participar do projeto e outros alunos querendo entrar. Por quê? Porque a ideia é essa, eles se tornam multiplicadores, é um aprender fazendo. Então, a gente faz oficinas, são oficinas, né? A gente produz material gráfico, dependendo do tema, né? Por exemplo, eles produziram agora escritores, intelectuais, né? Homens e mulheres negros. Então, por exemplo, a gente tem lá produzindo um cartaz sobre Machado de Assis. Então, uma breve biografia de quem foi Machado de Assis, e depois eles produziram um QR Code onde você pode acessar diretamente a página do Instituto GLE10, que é o Instituto da Mulher Negra, que é um site também que a gente confia, que tem informações confiáveis. Produziram também material para símbolos adinkras, né, no refeitório da escola. Então, foi bem bacana, assim. Várias ações. Agora, eles estão trabalhando preparando material para o nosso seminário étnico-racial, que vai acontecer na sexta-feira. Então, é muita coisa, assim, acontecendo. Tem momentos de que a gente... momentos de leitura, de autores negros, indígenas. A gente trabalha muito com literatura. É um movimento que não ajuda apenas a gente romper com aquele ciclo do racismo estrutural, mas também que faz com que todos os estudantes se sintam representados. Exatamente. Né, professor? Adorei conhecer um pouco mais sobre o projeto. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Nailze, muito obrigada pela sua participação aqui no Educa Floripa. Obrigada a vocês. Sempre uma responsabilidade falar em nome do grupo, né? Porque eu estou aqui em nome do grupo, do coletivo da Escola Beatriz. E a gente se agradece o convite de vocês. A gente que ficou muito feliz de conhecer um pouco mais. Eu acho que essas práticas servem de inspiração para outras unidades também. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. E a gente faz uma pausa para o quadro Desafio de Português. Que tal testar os seus conhecimentos com o professor William? Olá pessoal, eu sou o professor William. E agora vamos tratar de duas palavrinhas que costumam gerar algumas dúvidas. A diferença entre mal e mal. Mal com L e mal com U. Primeiro, é interessante notar que essas duas palavrinhas têm um som parecido, mas são escritas de forma diferente. Uma com L
e outra com U no final. Chamamos palavras assim de homófonas, pois elas apresentam o mesmo som na hora da gente pronunciar, por isso que causa alguma dúvida. Vamos começar com a palavrinha mal com L. Essa palavra ela funciona na língua portuguesa como advérbio, substantivo, conjunção. Nossa, quantas palavras, né? Mas o mais importante mesmo é saber que a gente pode deixar bem claro de que essa palavrinha é o oposto de bem. Então, mal com L é o oposto de bem. Por exemplo, estou me sentindo mal esta manhã. É o contrário, por exemplo, de estou me sentindo bem esta manhã. Ou a bruxa sempre faz o mal em Branca de Neve, que é o contrário de a bruxa sempre faz o bem em Branca de Neve. Ou também, mal cheguei no ponto de ônibus e tinha partido. E agora? É bem cheguei? Cheguei bem? Aqui, pessoal, a gente entende o mal com o mesmo sentido de assim que. Então, assim que cheguei. Então, às vezes você vai usar a regra do mal é diferente de bem, e às vezes você vai usar a regra do assim que. Então, mal cheguei, assim que cheguei. Tudo bem? Quando usamos mal com L, estamos falando de algo feito de forma errada, como quando a gente não se sente bem de manhã, ou quando a bruxa age para fazer algumas coisas ruins. E é o oposto de bem. Guardem isso. Agora, pensando na palavrinha mal com U, que é um adjetivo. O que é um adjetivo? Qualifica seres e objetos. A palavra mal com U é o oposto de bom. Vamos aos nossos exemplos. João é mau aluno. João. Vamos ver, a ideia oposta a João é mau aluno é João é bom aluno. Ou um outro exemplo, o vilão sempre é mau nas histórias. O vilão é mau. E o herói? O herói é sempre bom. Quando a gente usa mal, a gente está falando de algo ruim, como um aluno que não se compromete com as suas atividades, ou um vilão que faz vilanices, coisas ruins na história que a gente lê. Logo, mal é o contrário de bom. Quando falamos de má disposição de alguém, a palavra correta é mau humor, sem o hífen, contrário de bom humor, sem o hífen. Enquanto o contrário de uma pessoa mal-humorada é bem-humorada. Presta atenção que nesse caso vai ter hífen. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse mistério do mal com L e do mal com U? Agora, quando vocês forem escrever ou falar, vocês vão saber direitinho quando usar cada um deles. Um abraço do Prof e até nosso próximo encontro. Beijo! Tchau! Boas dicas de português. E a gente segue o Educa Floripa falando sobre projetos que acontecem na Escola Básica Municipal Beatriz de Souza Brito, no bairro Pantanal. Agora falando mais especificamente sobre educação ambiental. E quem está aqui comigo é a Mônica Dias Vieira, professora da unidade. Mônica, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Mônica, como é que acontece esse projeto de educação ambiental? Porque ele parte da Escola Lixo Zero. É um programa de Escola Lixo Zero, né? Ela é articulada pela Secretaria de Educação, em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente, né? A partir de 2023, então, nós somos a escola somos piloto, né? Uma das 3 escolas piloto. Mas a Escola Beatriz, ela já vinha desenvolvendo um projeto, né? Já existia um projeto escrito. 2 professoras do Laboratório de Ciências escreveram esse projeto a partir de 2020, né? E depois entrou a pandemia e esse projeto ele ficou em stand-by. Com a volta, então, e com a entrada da Secretaria de Educação, foi possível começar o projeto, então, né? O que é uma escola lixo zero? Pensa-se que uma escola lixo zero é aquela que não produz resíduos nenhum, né? Então, até esse ano, quando eu trouxe a ideia de a gente tirar a lixeira da sala de aula, é algo, assim, bem... significativo, né? Porque, assim, o que a gente vai fazer agora, né? Então, a gente vai começar a educar os estudantes a não produzir ou a reduzir esses resíduos que geralmente são produzidos, né, por eles mesmos, né? Então, a ideia é que eles comecem a se habituar a reduzir ou a nem realizar esse resíduo, né? Por exemplo, agora dentro do refeitório, mesmo que a gente tenha alimentação gratuita na escola, pelo refeitório, muitas crianças ainda trazem de casa alguns alimentos, né? Então, agora a gente está instruindo essas crianças de fazer a separação do resíduo,
que eu acho que a parte mais difícil do projeto é trabalhar com os resíduos recicláveis, porque é um hábito que precisa se criar, né? Quando você vai num refeitório, você já tem a lixeira, que é para os orgânicos, resto de frutas, verduras e comida. Ali já estão habituados a descartar o resto de comida do lanche. E no final, na porta de saída, tem uma outra lixeira. Então, nós temos 2 lixeiras só. E agora eles têm a lixeira do resíduo orgânico e mais 6 na frente da porta que eu coloquei. Cada uma tem um nome, né? Para um destino Para de um um material. destino. Então, reciclado, rejeito e orgânico. O orgânico vai para a nossa compostagem na escola. O reciclado a gente separa, a gente está começando a fazer esse trabalho agora, né? Então, é um passo de formiguinha, Claro. colocar eles nessa cultura, né? Quem já está acostumado, quem já faz isso em casa, é bem mais tranquilo. Porque é automático, né? É a partir automático. do momento que a gente aprende, tanto de forma correta ou incorreta, a gente vai fazendo automático, né? Tanto no coletivo de professores que a gente tem, quem já está habituado, é sempre mais tranquilo, quem não está vai, né, tendo Aos pouquinhos vai mudando, e criando vai hábito. mudando. Passamos de sala em sala, então esse trabalho é feito tudo com o aluno do projeto de contraturno, e aí a gente instruiu, eles cortam a caixinha, dão uma lavadinha e descartam na lixeira do reciclado. Mas, semanalmente, né, a gente vai lá, faz a monitoria, né, e geralmente tem ainda resíduo misturado, porque tá começando, então a gente tem que ter paciência também, Claro. né, que a gente não vai mudar as coisas assim no primeiro mês, né? Mudança de comportamento de hábito não é rápido, né? Daí a gente tem que ter essa tranquilidade, essa paciência, continuar fazendo esse trabalho semanalmente, passando nas salas, orientando os estudantes. E a gente percebe que as crianças menores, de 1º e 2º ano, são os que mais colaboram. Ah, se engajam mais. Olha só. Agora, são várias ações, então. Tem a questão da conscientização, o descarte correto, o reaproveitamento do resíduo orgânico, né? Que vai para a composteira e para a horta de vocês. Mas, professora, tu atuas no laboratório de informática e a partir dali você desenvolve diversas outras ações. Isso. Para eu te explicar como que eu cheguei, né? Eu acho que é interessante voltar um pouquinho no tempo e dizer da onde que a Mônica veio, né? De onde, Mônica, você veio? Eu sou pedagoga, especialista em mídias, né? Tenho mestrado na educação também. Até 2018 eu atuei em sala de aula, então eu era professora regente. Já dei aula para o 2º ano, para o 3º, para o 4º e para o 5º. Em 2020 eu me efetivei na rede como professora da sala informatizada, que eu tinha feito um concurso alguns anos atrás e fui chamada em 2020. Mas antes de assumir a sala informatizada, eu passei 1 ano e meio no colégio de aplicação. E lá eu tive contato com um livro da Cristina Santos, que era Eu Produzo Menos Lixo, e com a disciplina de iniciação científica, que trabalhava com o conceito de escola lixo zero, porque o colégio de aplicação já tinha uma boa caminhada com a escola lixo zero, né? Então, já trabalhava também em outras escolas com pesquisa, com princípio educativo, que é o tema da minha dissertação. Metodologias ativas, isso? Também, a pesquisa com princípio educativo é que a gente torne o estudante crítico, reflexivo e trabalhe com as curiosidades deles. Então, dá para você trabalhar um conteúdo de português, história, geografia, matemática, atrelado a um tema que o aluno vai escolher. Né? Então, dentro do colégio de aplicação já existia um tema, que era os resíduos sólidos, mas a gente conseguiu fazer com que os estudantes escolhessem os subtemas. Então, teve criança que escolheu o lixo produzido no carnaval, os animais que são prejudicados no oceano por causa do lixo. Então, a gente foi conseguindo ter um tema, né, gerador, que era o lixo, né, os resíduos sólidos, mas que cada um tivesse a sua curiosidade, né, e dentro do tema maior. Ali do que escolheu. E aí, como a disciplina era de iniciação científica, eles tinham que produzir um projeto mesmo de pesquisa com temas e subtemas, né? Quando eu fui para a sala informatizada, eu não sabia mais trabalhar diferente. Eu queria continuar trabalhando com pesquisa, eu queria continuar trabalhando no tema de educação ambiental. E quando eu cheguei na escola,
eu fui procurar a gestão da escola. Eu falei, olha só, eu, né, já tenho essa caminhada, já trabalho com esse projeto, será que eu consigo? Então, assim, atualmente a gente desenvolveu um método, né? Tem a parte da pesquisa, a parte prática, empírica e a parte de comunicação. E é isso que você aplica agora lá no Beatriz. Isso aí, né? São crianças de ensino regular, de 4º a 9º ano. Então, eles têm aula no período e aula comigo no outro contraturno. A gente tem a parte, então eu começo sempre com atividades de sensibilização, então são passadas curta-metragens para eles se sensibilizarem com o assunto, para se envolver. E aí tem a parte da pesquisa, onde a gente vai para a informática, né, para a sala informatizada. A gente conseguiu uma verba, então a gente conseguiu computadores, tem uma sala, equipe de... a gente conseguiu os tripés, enfim, a parte da mídia a gente também conseguiu uma parte. Então, existe a parte da pesquisa, a parte prática, então eles veem realmente como acontece, né? A gente ganhou as caixas d'água para fazer a compostagem. Depois, isso começou em junho. Em agosto, a gente começou a horta. Olha. E agora, em setembro, a parte de gerenciamento de resíduos recicláveis. Então, a gente trabalha com os 3 conceitos de resíduos na escola. Então, a gente tem a parte da pesquisa, né? A gente desenvolve, sempre tem um roteiro, uma atividade que eles vão fazer antes. Aí eu uso o Google Sala de Aula para deixar organizado o material. Não trabalho com caderno, né? Sempre tentando utilizar sempre as mídias. Reduzindo o papel. O pensamento é esse, reduzir papel. Então, eles fazem a parte da pesquisa, a gente cuida então da horta semanalmente, porque tem que ter manutenção, né? A compostagem, todo o resíduo que é produzido na escola, tanto no refeitório dos professores, né? Na sala dos professores, no refeitório dos estudantes, e o resto de comida que sobra também da cozinha, né? Do preparo do alimento deles. Então, a gente conseguiu os baldes, os orgânicos ficam ali, a gente pesa esse material, os estudantes, sempre tudo realizado com o estudante, né? Então, a gente pesa, a gente ganha um termômetro, a gente vê a temperatura da composteira, anota todos esses dados, porque no final do ano a gente queria ter noção de quanto resíduo a gente deixou de encaminhar para o aterro sanitário. Você já tem mais ou menos um... Sim, foram mais de 500 quilos. Bastante coisa. Mais de 300 de orgânico e mais de 200 quilos de reciclados. O reciclado a gente percebe que tem semanas que são menores. Essas últimas 2 semanas eu não consegui tirar para reciclar porque tinha bastante resíduo misturado. A conscientização que precisa ser feita. E aí a gente identifica que ainda precisa um trabalho mais intenso. Mas aí, para conscientizar, vocês também estão trabalhando com mídias, né? Isso. Por exemplo, com o podcast. Isso. Antes do podcast, eu ensinei eles para ir para frente da rede social. Então, geralmente tinha estudantes usando stories, né? Produzindo template para o Instagram também. E mostrando, olha só, isso aqui é um minhocário. A gente tem minhocário também. Olha só, o que precisa ir para o minhocário? Porque tem um baldinho na sala dos professores que às vezes a comida é misturada. Porque a minhoca não come comida, né? Ela só... E nem resíduos ácidos. Então, o aluno vai para lá e explica o que pode e o que não pode no minhocário. Então, isso já é um material que é informativo, né? E aí eles foram tendo contato com essas mídias. Faz uma saída de estudos. Eles têm lá um adaptador de celular, eles vão filmando, tirando foto. Isso tudo vira depois um videozinho, como se fosse um relato daquela saída de estudos, né? E agora o podcast seria a finalização do trabalho, né? Que é compartilhar tudo isso que eles aprenderam. Como é a primeira vez deles... E esse ano eu tô gravando o podcast, né? Até ano passado na outra escola era só o áudio que ia no Spotify. E esse ano eu decidi que uma mídia a mais seria o YouTube. Entra o vídeo também. Entra o vídeo, né? Então, eu tentei fazer um estúdio parecido, né? E aí tem a câmera, e aí a gente tem que olhar, né? Tem que como se portar, como, né? Já trabalha outras habilidades aí junto, né? A ideia é que todos participem desse processo até para ter uma experiência, né? O projeto segue ano que vem e a ideia é reduzir cada vez mais os resíduos produzidos pela escola. Isso, a intenção é que o projeto continue, né? Com essa articulação e que a gente consiga fazer mais atividades ano que vem, pensando nessa redução dos resíduos.
resíduos. Mônica, super obrigada pela sua atenção. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu acho que a gente pode contribuir com a educação ambiental dentro das escolas, cada um fazer a sua parte, e não é só a questão de redução de resíduos, né? Eu acho que eles têm que levar esse conhecimento para dentro de casa e assim a gente vai reproduzindo esse conhecimento do que eles aprendem dentro da escola e reproduzir em casa, né? Se tornando multiplicadores, Isso. né, Mônica? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E o Educa Floripa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais!